Olá, bem-vindos ao Alta Velocidade desta semana. Hoje trazemos um barreirense, alguém que adotou o Barreiro como seu. É o arquiteto Miguel Amado, é urbanista, professor universitário no Técnico e tem uma opinião sobre como é que se conjuga estes grandes investimentos que estão pensados para a margem sul do Tejo, aeroporto, alta velocidade, terceira travessia em especial. Vai ser uma conversa extremamente agradável. Fique para ver. Até já. Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga. Olá, Viva, como é que está? Olá. Obrigado por ter aceito o convite. Eu queria falar consigo e debruçar-me, até porque tem empresa no Barreiro, com sede no Barreiro, é um arquiteto que reconhecido, e como cidadão do Barreiro, agora que vive cá, queríamos falar um bocadinho sobre estes grandes projetos que se anunciam para a nossa cidade. Que impactos é que vão ter a terceira travessia, rodoviária e ferroviária? Fala-se na alta velocidade e na ferrovia tradicional. Na sua opinião, um homem com tradição nesta coisa do pensamento no território, quais é que acha que são as grandes oportunidades e desafios que nós temos? Muito obrigado, boa tarde. Então, vamos lá ver, nós vamos ter uma grande oportunidade que não é mais do que uma justiça, ou seja, ao fim deste tempo todo que se fala nesta oportunidade de virmos a ter ou ser servidos pela ferrovia com maior intensidade na relação direta de Lisboa com o Barreiro e do Barreiro com Lisboa, pode vir a ser uma grande oportunidade. Devia ter acontecido há mais tempo. Há anos que se fala. Exatamente. A oportunidade é que tem estado tudo a acontecer e nós continuamos na nossa península aqui sem uma grande ligação, apesar de sermos de facto a única área de expansão livre em toda a área metropolitana com capacidade de se estruturar nessa relação da ligação da cidade das duas margens. Parece-me que uma das oportunidades é que podemos complementar e oferecer espaços para se instalarem grandes empresas, ou seja, aquilo que nós precisamos, trabalho, postos de trabalho, oferta de trabalho, que habitação já temos população. Falta-nos o outro complemento, que é a atratividade da fixação das atividades económicas. Temos áreas latentes para isso, temos planos que nos comportam essas atividades e, portanto, temos um quadro técnico populacional que tem capacidade de assumir novas relações com as novas profissões, as novas relações com a tecnologia, a saúde, tudo isso. Eu vejo este impacto e agora noutro papel, que não é este que nós estamos aqui a falar, no ponto de gestor da cidade. Eu sinto uma pressão muito grande em muitas áreas, não só nessa que estava a falar do emprego, mas também na habitação e na mobilidade. Eu acho que vão criar impactos e desafios a forma como a terceira travessia vai aterrar no Barreiro. Quais são, na sua opinião, as oportunidades que nós não devíamos deixar de aproveitar e os erros que não devemos cometer? Ou seja, eu espero que a ponte ou a travessia não aterre no Barreiro, mas passe pelo Barreiro. Ou seja, que nos permita manter-nos a cidade como um todo, com as suas conexões, as suas relações em termos de organização e da morfologia urbana. Isso quer dizer que o impacto da ponte ao atravessar o Barreiro não deve ser esventrar a cidade, criar uma fratura que impeça o seu modelo de funcionamento que já hoje tem e que todos continuamos a achar que com a A39 a atravessarmos aqui parte do município se podíamos resolver. Ora, a ponte pode e deve vir a resolver isso. Ter também esta questão de novos tipos de mobilidade, ou seja, manter o carro, o acesso a Lisboa, ter a ferrovia e ter a alta velocidade. Parando aqui, cria-nos uma oferta única que nem Lisboa consegue contrapor. Portanto, não tinha estado também o metro sul do Tejo, não é? O metro sul do Tejo. Sim, mas esse vai andando. Isso vai andando, demora muito tempo a chegar cá, não só pelo processo de desenvolvimento, que ainda tem que passar pelo Seixal antes de chegar aqui, mas depois demoramos quase uma hora a chegar lá com o metro subofício. Portanto, temos que equacionar de que modo é que é interessante, faz falta para as relações do Arco Ribeirinho, mas temos que ter algo mais rápido
para promover. Apesar que as mudanças nos modelos de trabalho e podermos ter o teletrabalho, o trabalho parcial, outro tipo de oferta, e aí liga-se aquilo que disse muito bem, da parte da habitação, já temos a habitação, certo? Então se já temos a habitação, ela hoje tem que ser adaptada aos novos modelos de trabalho, certo? Aos novos modelos de vivência e do tipo de família que temos. Portanto, as famílias já não são as famílias como nós conhecemos no passado, são famílias mais pequenas, algumas delas que temporariamente têm os filhos, outras vezes não têm, portanto, isso obriga-nos a ter uma oferta que deve ser complementada em termos de planeamento com tipologias diferentes, mas servidas com espaços envolventes qualificados, serviços qualificados e esta rotação, esta mudança com o tipo de habitação que agora está a ser finalmente feita no Barreiro, com muita qualidade, vai trazer outro poder de compra, outro tipo de famílias e vai surgir atividade económica. Sim, eu tenho aqui esse tema da habitação é um tema importante, até porque há uma grande preocupação da autarquia em proporcionar isso. Aliás, a prova disso é aquele projeto que vai nascer nos Fidalguinhos com cerca de 500 fogos. Acho que foi o arquiteto que o desenhou e que vai dar uma resposta do ponto de vista da nossa classe média sem precedentes no Barreiro. E isso aumenta a oferta. Mas eu fiquei curioso aqui com uma coisa e gostava de saber a sua opinião, professor. Como nós falamos na alta velocidade e na ferrovia tradicional, como é que fica a oferta do transporte fluvial? Porque aquilo que nós entendemos, para quem é do Barreiro e que se pode posicionar na conversa, a ferrovia tradicional seguirá para Lisboa, mais ou menos ali na estação onde está agora os nossos transportes coletivos do Barreiro. Ou seja, há uma linha que também parte da cidade que vai até à estação dos barcos. Acha que a oferta se vai manter suficientemente alta para que faça sentido a estação estar ali de todo? Como é que vê esta situação? Isso é um tema. E é um tema que eu batalho há muito tempo, que tem a ver com o modelo de gestão do nosso elemento água, ou seja, o estuário do Tejo. A conjunto de entidades que opinam, que fazem prevalecer as suas opiniões, têm dificultado esta relação que nós temos de utilizar o elemento barco como modelo de transporte. No local onde ele hoje está, já me parece-me há muito tempo que não fará muito sentido, e a oportunidade que é o desenvolvimento de todos estes antigos territórios que hoje são denominados como Igrejas de São Arco e Ribeirinhos do Sul, tanto faz que tenham esta ocupação, mas faria todo o sentido que, independentemente dos usos e ocupações que venham a ter, tenham a capacidade de proporcionar uma ligação ainda mais rápida. Até porque está lá um porto, não é? Está lá, já existe, sim, tem um porto, mas tem uma cala que obriga a determinado o trajeto dos barcos. Portanto, o tipo de infraestrutura náutica deveria ser adaptada às condições do rio. Okay. E não podemos esquecer que as alterações climáticas andam por aí, certo? Estou a dizer isto na brincadeira, mas é incerteza que nós temos de qual é o nível de impacto que elas vão gerar, mas vão fazer subir a água. O nível médio da água vai ter impacto, e aqui, nesta infraestrutura, com esse porto ou outro, vai nos permitir poder navegar mais diretamente em direção a Lisboa e eventualmente, se essas entidades que gerem o estuário possam criar outro tipo de mobilidade, em que eu posso ir daqui para o Seixal, ou posso ir daqui para a Expo, ou posso ir daqui para Belém, ou posso ir daqui, imaginei, até Oeiras, certo? Ou seja, utilizar o rio como deve ser. Uma travessia. Exatamente. É um elemento, é o elemento nuclear. Eu só estou a dizer que podemos pensar no exagero de eu vou criar uma nova oferta, não tenho mais território, vou fazer uma ilha no meio do Tejo. Certo? Poderia ser, por absurdo, desenvolvermos isso, e aí podemos pôr muita tecnologia, fazer muita intervenção. Mas não, agora podíamos otimizar e modernizar
o que já temos, mas com novas infraestruturas de mobilidade, de maneira que eu em 10 minutos consiga estar em Lisboa. Certo. E depois não há comboio, não há metro que vá concorrer com isso. Com o barco, sim. E aí pode ser menos poluente, ter maior capacidade e conforto. Muito bem. É uma visão que eu tendo a acompanhar, da minha opinião pessoal, até por permitiria duas coisas. Não só ficámos mais perto de Lisboa, como tirávamos uma barreira no nosso território, em terra, não é? Nós temos quase o caminho traçado pela IAC, sim, outra fratura, é quase um T, não é? A Serra do Barreiro. Bem, falámos há pouco do território do Arco Ribeirinho do Sul. O Governo há pouco tempo, há cerca de um ano, deixou sair um vídeo sobre e deu importância à margem sul do Tejo, se calhar consolidando uma ideia muito antiga que o professor já aqui falou, da cidade das duas margens, e a cidade das duas margens inclui obviamente aquilo que falámos agora, que é o rio, mas uma visão de futuro. Sabemos que temos o território da antiga Baía do Tejo, agora há Ribeirinho do Sul, com problemas de passivos ambientais, portanto a parte do chão está contaminado, mas eu penso que ainda vamos ter que fazer muito esse debate, se este território tem uma vocação para ser mais uma zona de residências e aumentar a oferta de habitação, ou se para sediar empresas. Eu tendo a adivinhar o seu pensamento, porque já o disse aqui no início desta conversa, mas como é que vê este aproveitamento? Até porque o território não é muito grande, nós não temos assim tantas oportunidades quanto isso para tomar boas decisões no Barreiro, num pedaço de território onde teve, também para quem nos está a ouvir, entender onde teve sediado desde há muitos anos atrás, aqui em Miguel, uma operação fabril. Como é que vê que deveria ser este pedaço do território? Que no nosso caso Barreiro, se vimos o copo meio cheio, é uma oportunidade de estarmos a viver esta época que podemos ainda ter metros quadrados para tomar boas decisões ou mais. Como é que o professor vê isso? Bom, o meu primeiro emprego em 1981 foi na CUF, ainda era a CUF, portanto, foi aí que eu comecei e de facto era um local de trabalho, um local de produção, um local que as famílias iam falando porque tinham outro tipo de infraestruturas que era proporcionada pela unidade industrial. Por outro lado, eu compreendo esta questão do passivo ambiental e dos famosos estudos de como resolver este passivo ambiental. Não, mas acabam, não é? Não acabam, têm vários interesses e modelos de desenvolvimento. Existem hoje modelos e soluções tecnológicas de biorremediação que permitem descontaminar o solo. E se calhar se tivéssemos avançado em 2004, quando se começou a falar da primeira descontaminação, já hoje tínhamos grande parte. Já hoje podemos utilizar, não é? Exatamente. E o pretender escavar e substituir os solos acaba por não ter sido a melhor solução ou a mais ajuizada. Esta nova proposta deste plano integrado que está a ser pensado, ou pelo menos anunciado, parece-me a mim que poderá fazer sentido essa agregação se dotarmos a equipa de elementos que saibam gerir, saibam ter uma visão para o território e saibam lidar com a máquina administrativa do Estado para, em tempo útil, com transparência, se fazer desenvolver. Agora, o Barreiro não pode ser o resto. E quando digo o resto, não é, quando eu há pouco utilizei a expressão, que nem é a minha, da cidade das duas margens, é de facto a oportunidade de a centralidade ser o rio. E se a centralidade é o rio, então eu posso complementar aquilo que já hoje conheço que existe em Lisboa, que já hoje conheço que existe no Seixal, em Almada, Alcochete e Amoito, e fazer aqui uma oferta de tudo que não há. Certo. E o que nós não temos é atividade económica. Emprego. Exatamente, produção. E a produção hoje não necessita de grandes áreas de território. A computação avançada, a inteligência artificial, a biogenética, tudo isso ligado à saúde, não precisa de grandes territórios. Precisa de condições para se desenvolver desde que haja mão de obra qualificada. Ora, nós temos as universidades, as melhores universidades do país em Lisboa. Ora, elas cabem aqui. Elas podem ter polos aqui. Nós podemos ter emprego
e os modelos de habitação complementares adaptados ao tipo de pessoas que vão trabalhar também aqui. Porque não faz sentido eu continuar a pensar que vou colocar aqui habitação para quem trabalha em Lisboa, certo? Não vale a pena, é um disparate. Ou então eu vou pôr aqui gente a trabalhar que mora em Lisboa. Não faz sentido. Portanto, eu tenho que pensar este modelo de maneira complementar, integrando e não esquecendo que nós estamos numa península que tem a maior reserva de água da Península Ibérica. É subsolo, sim. E, portanto, se faltar água no Barreiro, fala no país inteiro, não é? Exatamente. E Lisboa não tem. E Lisboa não tem. Desde o tempo em que eu trabalhei noutras atividades, se falava do nosso pipeline para levar água daqui para lá. E agora é um momento de perguntarmos, então o que é que vem de lá para cá? E vem de lá para cá terá que ser uma ponte que não nos venha a estragar o nosso território, que nos possa permitir chegarmos em tempo útil, que não vamos fazer hospitais também a torto e direito, ou seja, a mobilidade para a saúde, e a mobilidade para a saúde com a perna partida não vai de comboio, certo? Vai de ambulância. Portanto, precisamos que a ferrovia acompanhe a ponte. E acompanhe a ponte que nos permite então trazer turismo, trazer atividades que, sendo produtivas, possam utilizar a frente rio, que é a CUF, ou a Baía do Tejo, ou aqui Migal, como quiserem hoje designá-la. O território não mudou, mas que permita esse uso da frente rio. Muito bem. Fala-se que, os estudos, fala-se e é factuado, estão a desenhar e a pensar a implementação de uma estação de alta velocidade aqui no Barreiro. Uma estação de alta velocidade é algo que é grande, que é imponente, capacidade de transformar a cidade. Normalmente nós olhamos sempre para isto no ponto de vista do passageiro e de que se fica mais perto de Madrid. Eu queria perceber o que é que o professor acha da oportunidade, porque sabemos que hoje a alta velocidade já passa aos Pirineus, é um problema político e dos políticos, mas a infraestrutura neste momento já existe, com a ligação com a estação do Barreiro a ser verdade, neste cenário hipotético. Como é que o professor vê uma estação de alta velocidade baseada na margem sul do Tejo e a proximidade a Sines? Se acha que isto pode ter influência no grande tráfego do Porto de Águas Profundas em Sines, principalmente aquele tráfego que vem das Américas, e se podíamos ambicionar o nosso segundo setor, aquilo que falávamos, a indústria, voltar a ser relevante em Portugal? Vamos lá ver. O Porto de Águas Profundas de Sines tem uma vocação estratégica global, não só para Portugal, mas para a própria Europa. O ponto mais curto nos separa do continente americano e, ao mesmo tempo, da proximidade à Ásia, porque vão surgir aqui os barcos mais rapidamente. O ter a estação de alta velocidade vai nos permitir ser um ponto de chegada e de partida, mais próximos do futuro aeroporto de Lisboa, se vier a concretizar. Espero que sim. Todos esperamos que sim, agora depende dos modelos de gestão, mais uma vez, da capacidade das entidades ficarem a gerir esse dossiê. O que é que nós temos aqui? Uma grande oportunidade de desenvolver outro tipo de atividades que hoje não temos tão desenvolvidas ou tão bem desenvolvidas no Barreiro. A hotelaria, certo? Os serviços, a armazenagem, a logística, porque o TGV também a mesma ferrovia pode levar mercadoria, não é grande volume, e essa mercadoria é determinante para nós pela transição energética, ou seja, enquanto o transporte rodoviário, que hoje utilizamos os caminhões para andar de um lado para o outro, eles vão ter o tempo contado até vir a transição para caminhões elétricos. Ora, a ferrovia chega primeiro, esperemos nós. E se chega primeiro, nós podemos partilhar de um polo centro de distribuição para a margem sul em direção ao Sines. Temos também o Porto de Setúbal, tem algum peso, está mais aberto aqui deste polo, e
faz esta ligação ao aeroporto. Muito Aqui a carga que vem do comboio vai à alta velocidade e segue. É por esta razão que acabamos de falar, que faz sentido ter uma estação no Barreiro tão perto do Oriente. Há muita gente que neste tema está convicto que não faz sentido nenhum a alta velocidade parar no Barreiro e parar no Oriente com um espaço tão curto. O Oriente vai ter que ser todo transformado. Claro. Tem mais impacto uma intervenção de ampliação da Gare do Oriente para transformar para a TGV do que tem impacto no território fazer aqui. Certo. E daqui a Lisboa é um saltinho. Certo. Portanto, se calhar o apiadeiro não é no Barreiro, o apiadeiro é em Lisboa. E, portanto, aí é que faria todo sentido. Ou seja, as pessoas que estão em Lisboa, a demografia vai trazê-las para cá. Um ponto de vista diferente. Não, eu não tenho dúvida nenhuma. Onde é que nós temos terrenos? Os municípios da área metropolitana da margem norte, da Coroa Norte, estão saturados. Certo. Não, vamos ocupar o antigo aeroporto? Pois não, vamos fazer habitação no antigo aeroporto ou vamos fazer o pulmão verde da cidade que já não tem? Certo. Então, certo. Tem que se perceber, tem que haver aqui um planeamento estratégico. Se calhar se perdeu já desde o final dos anos 90, planear outra vez o Portugal 2020 e 30. O 2020 era o programa na altura do Valente Oliveira, muito antigo. E, portanto, século XX, pensar como é que agora vamos pensar o nosso século 22, século 23, o que é que vamos criar. E não vai ser Lisboa. Lisboa é a capital, sim, administrativa. Mas é a área metropolitana e temos que manter o conceito de que Lisboa, ou seja, a capital, é tudo isto. Muito bem. Está a falar de séculos e lembrei-me de ir colocar só mais duas questões, mas lembrei-me que estamos a viver o tempo, na gravação desta conversa, estamos a viver o tempo que se está a iniciar a discussão do PROT. O professor estava a falar de planeamento estratégico, estava a falar de coisas, como é que nós vamos ver no próximo século a cidade. Eu ficaria contente se a gente conseguisse estabilizar nos próximos 10 anos para onde é que vamos. Mas a discussão do PROT, que é um documento, diria que todos os PDMs das cidades têm que conformar com as grandes linhas estratégicas, que nunca teve a aprovação real, com a eficácia, pronto. Como é que vê esta iniciativa e se o país está ou não está a dar a devida importância daquilo que se está a iniciar nesta discussão? Eu tenho a certeza, e eu não sou mais importante que os outros cidadãos, mas eu não tenho informação quase nenhuma sobre esse PROT. Vamos pôr uma discussão pública sem, antes disso, ter sido difundido quais eram os objetivos, quais eram as estratégias, quais são os eixos estruturantes que estão a querer ser defendidos em termos do país. Eu participei no anterior PROT, daquele que depois pela ministra Assunção Cristas nunca foi validado e não foi implementado. Foi muito bom perceber o modelo e as equipas estavam em torno das diferentes áreas setoriais. Eu só espero, porque não estou envolvido neste processo agora, que essas equipas tenham sido substituídas, a maioria delas, e que haja de facto estratégias e não egos de setores. Mas é sem dúvida uma discussão importantíssima, é acima de tudo para a EML, não é? Espero que também corra bem. Todas as cidades estão a iniciar agora o procedimento, espero que seja aproveitado muito estudo que vem de trás. Para finalizar, anel metropolitano. Nós somos uma península, o Barreiro. A minha opinião muito pessoal, eu acho que seriam prioritários construirmos as ligações ao Seixal e as ligações ao Montijo. E quero fazer aqui uma pergunta um bocadinho provocatória. Para si, qual é o verdadeiro anel metropolitano? Este que lhe acabei de falar ou o círculo com o túnel da Trafaria? São coisas distintas. O túnel da Trafaria pode complementar a nossa ligação ao Seixal, quando digo nossa, Barreiro, Seixal, e dar continuidade para a Moita e Montijo e Rechar. É um outro elemento de sobrecarga na área metropolitana norte
apesar de estar a ser publicitado e defendido como uma variante no sentido de entrar na CRIO e circular em direção ao norte, só para não atravessar Lisboa, não faz muito sentido, porque o peso demográfico que temos de Sintra, Oeiras, Cascais e mesmo Amadora está nesse eixo, portanto vai ser o eixo de passagem. A ponte ou o túnel ligando ao A33, que sempre foi pensada nesse sentido já de trás, era a continuidade do túnel da Trafaria, pode ser eventualmente numa questão de análise de risco. Okay. Se formos sujeitos a um sismo de intensidade como tivemos em 1755, poderemos ter problemas e o túnel aguenta ou não. É uma ligação terrestre, tudo depende. Agora, vimos agora com este efeito Cristine, o que é que aconteceu na Riba Fóssil? Ele vai passar na Riba Fóssil, vai entrar por Algés, por Subizes. O que é que acontece nesses eixos? Qual é o impacto que nós temos nas linhas de fratura das placas tectónicas e são mais ligadas aos possíveis sismos, certo? Aqui também temos, mas se calhar conseguimos, a ponte Vasta Gama é sólida, foi testada e simulada para aguentar um sismo de grande intensidade. Esta também pode ser. E esta é mais próxima. E esta permite a ligação à A1, à A8. Portanto, há continuidade de atravessamento. Isso pode causar menos moça dentro da cidade do que estar a levar as pessoas por um túnel que faz falta. Poderá vir a fazer ainda mais falta no futuro, mas não em contraponto nunca com a travessia de superfície. Portanto, é um complemento, porque senão as pessoas vão andar, qual é a ponte que eu hoje vou passar? Certo. Muito bem. E as ligações laterais rodoviárias, para terminarmos esta interpretação quase global, agora damos aqui uma volta aos tais 20 anos para a frente. Ao Seixal e ao Montijo e o Barreiro por esta via deixar de ser uma península? Prioritárias ou podem ser catalogadas para mais tarde? Eu acho que devem ser prioritárias pela complementaridade e oferta da procura. Ou seja, nós passamos a ter, se tivermos a ligação ao Seixal, mais 220 mil habitantes aqui ao lado que podem dar em 2 ou 3 minutos está no Barreiro. Logo, a nossa oferta e a capacidade de fixação de atividades económicas não servem só a 78 ou 80 mil habitantes, certo? Podem servir 300 mil, mais a Moita, mais o Seixal, ou seja, o potencial de ir ali. Eu trabalho em Lisboa também e do sítio onde eu estou a trabalhar, que é lá em cima no Arco do Cego, até à Baixa eu demoro mais de meia hora. Certo. Eu posso ir ao Seixal em 5 minutos se tiver essa ponte. Curioso, não? São, porque às vezes 30 mil pessoas. Vai haver um novo hospital do Seixal, certo? O triângulo, Barreiro, Almada e Seixal passa a ser interligado. Eu posso gerir os recursos humanos e especializar os hospitais e porque eu estou lá num instantinho, certo? Não perceber. É esse sentido, como dizer, de ação estratégica, de planeamento estratégico que tem que voltar a ser feito, posto em cima da mesa e não tratar só da minha quinta, do jardim do outro ou do quintal do outro. Espero que essa conversa fique bem definida no PROD que iniciou agora a sua negociação. Professor, muito obrigado por ter vindo a esta conversa, foi um privilégio enorme. Foi a conversa com alguém que adotou o Barreiro como seu. O arquiteto Miguel Amado vive aqui, tem empresa aqui e certamente deu um ar um bocado apaixonado sobre estes grandes temas. Fica a noção de que, na opinião do arquiteto, a criação de emprego e a manutenção de emprego é algo central na visão do arquiteto. Tema, diga-se de passagem, eu também concordo. Ou seja, dentro destes desafios que nós temos pela frente, a manutenção e a criação de emprego é algo que eu levo desta conversa, extremamente interessante. Se quiser ver a conversa ou rever a conversa, nós vivemos em ruimiguelbraga.pt, onde deixamos para comentar e para ver as conversas no Alta Velocidade. Obrigado, fique bem, até daqui a 15 dias. Alta Velocidade, um podcast de Rui Miguel Braga.